Olá, boa noite para você. Estamos começando pela TV Tarobá de Londrina, o programa Jogo Aberto deste sábado. E hoje nós estamos dando sequência ao assunto que iniciamos no sábado passado, quando eu entrevistei aqui o diretor da Copel, explicando as razões da companhia para a instalação de uma nova subestação. Alguns a chamam de Subestação Canadá, outros já batizaram de Jardim Maringá, mas para nós é a subestação da discórdia, da polêmica. Por quê? Porque os moradores não querem que esse projeto seja executado ali pelo bairro. Eu estou falando dos moradores da Gleba Palhano e também os moradores do Jardim Itamaraty. E para conversar conosco, eu convidei o advogado dos moradores e também morador, o Aneron Luiz de Oliveira. Boa noite, um prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Fernando. É uma satisfação estar presente aqui e agradecemos também pela oportunidade que nos proporciona de oferecer as razões por que os moradores são contrários tanto à linha de transmissão e à subestação naquele local. Exatamente. Essa é a primeira pergunta, inclusive, Aneron. Porque vocês foram pegos de surpresa com a instalação dessa linha, dessa subestação, e por que vocês são contra, já que existem outras subestações aí na cidade? Olha, em princípio, aquele local escolhido para onde está situada a subestação, ele foi, de certa forma, ocultado pela Copel. Ela não houve uma ampla divulgação, embora ela afirme que existiu uma ampla divulgação de que seria ali instalada uma subestação para receber uma rede de energia de 138 mil volts. Essa subestação foi, de certa forma, ocultada, não havia uma placa no local que identificasse dessa forma, então os moradores não demoraram para reagir. Na verdade, os moradores tiveram conhecimento, alguns poucos moradores tiveram conhecimento no ano de 2011, quando a Copel realizou na igreja do bairro uma rápida reunião informativa. Eles dizem que foi audiência pública, né? Na verdade, a audiência pública, aí entra uma questão técnica jurídica. Seria um dos passos, né, para começar o processo. A audiência pública ela só pode ser convocada pelo município, nunca pelo interessado, porque a lei assim determina. A audiência pública inicia, se o município entender que é necessária a realização, ele convoca essa audiência pública, onde são oferecidas as informações necessárias sobre aquele determinado empreendimento, e após isso é que ela vai novamente analisar se, com base nas informações e com o resultado dessa audiência pública, se é possível ou não a realização daquele empreendimento. Certo. Bom, agora tem várias subestações aí instaladas na cidade que cortam bairros da cidade. Nós temos, acho que 5 ou 6 subestações aqui em Londrina. E ali, o que vocês acham que não seria adequado? Por que vocês acham que não seria adequado ali o local? Ora, em princípio, a questão que se apresenta aqui, e é importante a gente frisar isso, nós não somos contrários a construções de subestações. Não somos contrários à ampliação do atendimento elétrico por parte da Copel. A questão para nós, que é até uma questão de honra, e não é uma questão nossa, dos moradores, mas sim da comunidade londrinense, porque ela foi localizada à beira do Igapó 3. Essa linha, ela corta 2 vezes o Igapó, ou seja, pela Castelo Branco, seja por sobre o Aterro e a Faria Lima, de forma desnecessária, porque examinando o traçado dessa linha, a gente pode concluir que há outros terrenos que atenderiam da mesma forma, e essa linha não haveria necessidade de ela se colocar à margem do Igapó. O Igapó, para nós, e eu creio que para todos os londrinenses, é um patrimônio da cidade. É um patrimônio do ponto de vista cultural, do ponto de vista paisagístico, é uma área de lazer, é o cartão postal da cidade. Então, por essa razão, nós somos contrários à instalação naquele local, por se tratar da margem do Lago Igapó. E por isso, por estar situado nesse local, teria que passar 2 vezes a rede de transmissão de 138 mil volts, teria que vir e retornar praticamente ao caminho, a uma linha reta, simplesmente para instalar a subestação naquele local. Certo. O Vladimir disse, que é o diretor-presidente da Copel Distribuição, que esteve presente no seu programa, ele disse que o local ideal seria o mais próximo do centro de carga. Ora, esse é um critério bastante subjetivo,
A Copel fez uma avaliação e disse, olha, o centro de carga é esse. O que nós não conseguimos compreender e aceitar e admitir é que, com a tecnologia hoje disponível, não se possa ampliar esse raio onde seria o centro de carga para mais 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros, onde ele poderia se situar às margens ou próximo à rodovia, e essa linha de transmissão, toda ela, agora que está em fase de duplicação da BR, ela passar pela rodovia. Aliás, isso foi uma coisa abordada no programa também, né? Que foi justamente por conta desses problemas aí, que ele já fala em mudança de traçado, mas só naquele pedaço ali da gleba. Perfeito. Né? Só naquele pedaço da gleba. O que vocês acham disso? Resolve o problema para vocês ou não? Não, para nós de forma alguma, porque a subestação permanece. Nós temos colocado, e uma vizinha nossa, uma professora da UEL, ela batizou aquela subestação como o monstro do lago. Porque é uma monstruosidade num lugar, num patrimônio da cidade. Do ponto de vista paisagístico? Paisagístico, estético, cultural, de todas as formas que você for ver, analisar, aquele local é completamente inadequado. Entendeu? Muito bem. Bom, Aderão... Agora, quanto à questão, permite? Sim. Quanto à questão da gleba Palhano, a gente não quer colocar a questão como divergência de classes sociais. Foi beneficiada a gleba Palhano, outro bairro, por ser mais pobre ou não tem o mesmo tratamento. Não, a gente entende que houve, por parte da Copel, uma possibilidade. Eu percorri de carro o caminho dos superpostes e eu comprovei aquilo que o diretor da Copel afirmou aqui. Ou seja, que realmente aquela linha estava próximo da BR, não iria onerar mais a Copel. Mas uma questão que nós devemos frisar, por se tratar de uma empresa a Copel, se tratar de uma empresa, se diz uma empresa pública, mas na verdade se trata de uma empresa, uma sociedade de economia mista. 70% do valor da Copel, segundo a própria Copel, está na mão de investidores privados. Mas não o controle da empresa. O controle da empresa, evidentemente, pela própria lei que a instituiu, permanece com o governo, com o governo do estado do Paraná. Mas nessa obra não há, portanto, recursos públicos envolvidos. São os recursos da própria Copel que financiam a obra. E o diretor da Copel que se fez presente aqui, ele colocou em alguns momentos que aquele local foi escolhido por ser racionalidade, por economicidade, por questões dessa natureza. Custo. Questão custo, exatamente. Mas e o dano que se causa à cidade, ao Lago Igapó, aos moradores do entorno, aqueles que visitam com frequência o lago, os eventos artísticos, culturais que acontecem no aterro do lago, que podem ser prejudicados. Será que a Copel levou isso em consideração? O que nos faz concluir que não, porque se fosse ver o dano causado à cidade e a economia que isso pode proporcionar à Copel, eu creio que se colocar na balança, eles teriam mudado esse traçado já desde o início, conforme ele mesmo afirmou, que seria pela PR o mais viável para eles. Certo. Bom, no decorrer da discussão, das reuniões que os senhores tiveram com diretores da Copel, essa semana inclusive o senhor me informou aí que conversou com o secretário de obras, né? Porque até pouco tempo essa obra estava embargada pela prefeitura, ou seja, ela foi paralisada pela prefeitura, e por conta de um problema técnico ali, a Copel foi à justiça e conseguiu derrubar, né? Vocês descobriram o que no decorrer dessa, entre aspas, né, dessa boa briga, dessa batalha aí que vocês encamparam? Olha, nós vimos uma série de irregularidades praticadas pela administração municipal e é importante frisar que isso foi na administração municipal anterior à atual. Na atual administração nós temos encontrado uma receptividade muito grande, uma abertura, um diálogo, de forma que nos faz chegar a uma seguinte conclusão.
a gestão participativa tão propalada, tão falada, nesta administração municipal, até agora, o que nós conseguimos perceber, que não é mera promessa de campanha, ela é efetiva, ela está ocorrendo. O prefeito foi até a comunidade, o secretário de obra foi, vereadores foram feitas já 3 ou 4 reuniões com o secretário de obra, sempre disposto, Sandro Nóbrega, sempre disposto a nos receber. Então foi essa receptividade foi grande. Mas, na gestão passada, inclusive nos chegou ao conhecimento uma informação de que na Prefeitura de Londrina havia uma determinação feita pelo próprio prefeito à época, verbalmente, aos servidores responsáveis por aprovação de projetos, que os projetos que fossem do interesse do governo do Estado fossem aprovados sem uma análise mais profunda. Pressupondo que estava tudo certo, como se tivesse tudo certo, as licenças, os pareceres, os estudos e tal. Exatamente. A questão é que o IPU, a SEMA, emitiram pareceres favoráveis. A SEMA, inclusive, emitiu em julho, não lembro, maio de 2011, se não me engano, emitiu um parecer apresentando óbices, dizendo que aquilo era uma região próxima de um APP, a 10 metros de um APP, que é o Igapó 3. Que é uma área de preservação permanente. Exatamente. Que estava situado próximo de uma escola, que é a faculdade ali próxima, ao bar, que era ali próximo, e citou todas essas questões. Aí a Copel, sem trazer um argumento novo, sem nada, ela disse que era uma obra imprescindível, de utilidade pública, o que a gente não desconhece, efetivamente, a energia elétrica é de utilidade pública, mas, em síntese, não houve, então, aquela apreciação de acordo com o que exige a lei. A SEMA disse o seguinte, após esse pedido da Copel, na sequência ela disse, olha, não há óbices. E não havendo óbices, ela disse, desde que atendidos os seguintes requisitos. Um deles é que se respeite a lei municipal de uso e ocupação do solo, também conhecida como lei de zoneamento, né? E ali, todos os laudos, todos os documentos da prefeitura apontam como sendo uma ZR2. E, portanto, tanto o parecer do IPU quanto a certidão da SEMA tem essa condicionante. Ora, uma ZR2 não permite aquele tipo de construção, ao nosso ver, a nossa análise que nós fizemos, e por isso nós questionamos a prefeitura nesse aspecto. Este é um dos pontos. Existe uma resolução da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz que a 120 metros de áreas de preservação permanente, não se pode erguer mais que 2 andares. Penso eu que seja uma resolução, não posso afirmar aqui, porque nós estamos ainda em análise desse detalhe. Mas também a lei que a própria Copel invoca, né, em relação ao campo eletromagnético que possa ser emitido por essa rede, tem uma lei federal que dispõe sobre a matéria. E ela diz que a 50 metros de uma subestação, aliás, de escolas, hospitais, creches, não se pode erguer uma subestação. Portanto, essa subestação, por várias óticas, por vários pontos de vista, ela tá irregular. Tá certo. Anderon, eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre as gestões que os moradores ali estão fazendo para tentar evitar a sequência desse projeto. Aqui no programa Jogo Aberto da TV Tarobá, que hoje discute, mais uma vez, a questão da subestação e da linha de transmissão da Copel ali no Jardim Itamaraty. Um instante só, nós já voltamos. O programa Jogo Aberto está de volta aqui, TV Tarobá de Londrina, você acompanhando um bate-papo com o advogado Aneron Luiz de Oliveira, que é representante dos moradores ali do Jardim Itamaraty, dando sequência à discussão sobre a instalação de uma subestação da Copel ali naquela região, perto do Lago Igapó, conforme você está acompanhando aqui já desde o sábado passado. Aneron, quais são as gestões assim práticas, né, que vocês tomaram para suspender ali? Entrou com alguma ação na justiça? Ou vocês estão indo ainda pelos caminhos, digamos, negociáveis antes de radicalizar?
Olha, nas reuniões que nós fizemos com os moradores, eu, não obstante o fato de ser advogado, eu tenho sempre tentado, me esforçado no sentido de que se consiga uma solução amigável, não havendo a necessidade de recorrer às vias judiciais. Não porque isso seria, digamos assim, um receio de perder alguma eventual demanda, não há esse receio. Mas porque a administração pública municipal, a Câmara de Vereadores, foi muito receptiva à nossa